Eu vou só fazer uma breve introdução sobre os instrumentais que a gente usa na cirurgia percutânea, visto que hoje a gente vai falar sobre as técnicas percutâneas no pé e tornozelo. Inicialmente, a cirurgia percutânea, a gente precisa dispor de alguns instrumentais necessários, basicamente. Sempre feito em centro cirúrgico, isso aí eu falo porque eu já vi em outros países, inclusive, fazer esse procedimento por ser minimamente invasivo em ambulatório mesmo, com anestesia local, sem sedação nenhuma, e com campo fenestrado com luva estéreo somente. Aqui a gente usa no centro cirúrgico uma sedação leve para o paciente, anestesia local. Próximo. Por ela ser percutânea, ela não tem nenhuma possibilidade da gente adivinhar, lógico, o que está se passando debaixo da pele. Então a gente usa sempre intensificador de imagem, fluoroscópios, para ir nos auxiliando e nos guiando nos gestos cirúrgicos que vamos proceder. Próximo. É importante a empresa que você solicita, no caso da GM Reis que disponibiliza também, essas fresas específicas para a gente utilizar durante o procedimento. Esses motores de mão, eles já vão junto com quando você solicita a fresa. Existe é necessário você descolar antes de iniciar o gesto cirúrgico a cápsula, o ligamento próximo o seu ato cirúrgico, para poder você, mesmo percutaneamente, lesar menos partes moles, né? Na GM Reis, eles disponibilizam esses 8 tipos de fresa, que basicamente a gente divide em fresas de corte e de desbaste. As fresas da esquerda, a gente tem diversos tamanhos para cortes em falanges, em ossos mais longos e até em calcâneo, no caso. E as da direita, a gente tem as fresas de wedge, de desbaste ósseo, para a gente literalmente raspar o osso, e essas fresas cônicas também, que além de desbastar na base, a gente tem um potencial de corte na frente. E lógico, antes do procedimento, é importante a gente se atentar a esses... É um detalhe, uma lâmina de incisão cirúrgica percutânea, mas com essa lâmina de ponta romba, por exemplo, a agressão cirúrgica é muito menor e a facilidade de descolar a região onde você vai fazer o ato cirúrgico é importante você usar essas lâminas 64, essas Beaver 64 ou a 67, né? Que são específicas para cirurgia percutânea. Próximo, Luiz. E o importante é a gente se atentar quando a empresa manda, teoricamente, o motor, se atentar à rotação que a gente coloca no motor, a potência de força que a gente usa no motor, para evitar complicações como lesões de pele, necrose óssea. Então, por exemplo, essa na imagem de 1.200 rotações está altíssima. Eu acho que é um caso que não deve ser usado. Normalmente a gente usa 400 de rotação em cima, nesse motor NSK que eu estou falando. 400 de rotação em cima e 60 de newtons forças embaixo, na marcação embaixo. A GM Reis disponibiliza 7 fresas para cirurgia percutânea. Elas são subdivididas em fresas Shannon, fresas wedge e fresas cônicas. Fresa Shannon 1.9, fresa Shannon 2.0, Shannon 2.6, wedge 3.1, wedge 4.1, cônica 3.1 e cônica 4.1. O parafuso cut screw que vai para a cirurgia é esse 3.0 azul e 4.0 verde. No material de apoio é disponibilizado raspas específicas, descoladores e afastadores específicos e o kit do material 3.0 e o kit do parafuso 4.0. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Araújo Nunes, sou cirurgião de pé e tornozelo aqui em Belo Horizonte. Gostaria primeiramente de agradecer ao Geraldo e GM Reis pelo convite, falou que é uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês nesse webinar de hoje
para falar de uma cirurgia que eu tanto pratico e que tanto gosto, que faz parte realmente do meu dia a dia. A primeira aula vai ser sobre o Minimally Invasive Chevron Naking. Vou falar dos conceitos e as principais dicas cirúrgicas dessa cirurgia. Aqui o grupo de pé e tornozelo do qual faço parte em Belo Horizonte, com o colega Dr. Otaviano e Dr. Matheus. É num novo serviço que será aberto aqui em setembro, Instituto Horizonte, um hospital de alto padrão que teremos aqui na nossa cidade. Então vamos lá. A cirurgia minimamente invasiva, ela foi descrita inicialmente por Mariano De Prado e Stephen Eischen com as osteotomias não fixadas, que foram a primeira geração. A segunda geração são as osteotomias percutâneas, do tipo Bosch, fixado com Kirchner. Foi descrita por autores italianos, inicialmente por Magnan e depois por Giannini. Eles publicaram bons resultados dessa técnica, porém esses resultados não foram reprodutíveis. Tem um trabalho clássico de Kadak nos Estados Unidos que não conseguiu reproduzir essa técnica e teve alta taxa de complicação. Então, neste contexto, surgiu a terceira geração, que são as osteotomias percutâneas fixadas com parafuso. E aqui que a nossa aula vai falar mais, que é o chevron percutâneo. Eles misturaram, fizeram um mix dos conceitos AO, da fixação rígida, estável, absoluta, com o conceito da cirurgia percutânea, que é uma cirurgia pouco agressiva, pouco invasiva, com mínima agressão de partes moles. Os autores que impulsionaram essa técnica foi o Dr. Joel Vernois, de Bordeaux, Dr. David Redfern, da Inglaterra, e a Greg Mipp. O artigo clássico, o primeiro artigo descrito foi esse. Inicialmente, ele descreveu o chevron percutâneo como um corte em V, uma osteotomia extracapsular, que deve ser fixado com parafuso, né, como eu falei, da terceira geração, e ele ponderou que poderíamos deslocar até 100% da cabeça. Como a nossa via de acesso ela tem pouca agressão biológica, então esse deslocamento não implicaria na taxa de consolidação. E ponderou também que em grandes deslocamentos deveríamos fixar com 2 parafusos. Porém, aqui ele ainda não havia descrito a fixação bicortical do parafuso proximal, que é a fixação clássica da técnica do Mika. Walker e Redfern, em 2010, eles publicaram a sua série de casos do chevron, com boa correção radiográfica, alta taxa de satisfação, porém eles perceberam que em 5 pacientes, ou seja, 7% dos seus casos, ainda havia movimentação no foco da osteotomia. E 2 desses casos tiveram que ser reoperados. Então, nesse contexto, eles concluíram que deformidades mais graves, nas quais você desloca mais de 50% da cabeça, é muito importante ter a fixação com 2 parafusos, sendo que o parafuso proximal deve ter a fixação bicortical. Como vocês podem ver na fotografia, esse parafuso ele se ancora na cortical lateral e medial do fragmento proximal antes de fixar na cabeça do metatarso. E aí que surge o verdadeiro Mika. Então, é importante a gente saber o conceito do que é o Minimally Invasive Chevron Naking, descrito por Vernois e Redfern. Então, é a osteotomia em chevron, em V, um V de aproximadamente 130 graus, ela é extracapsular, fixada com 2 parafusos, de medial para lateral, sendo que o parafuso proximal deve ter essa fixação bicortical e geralmente é indicado para casos moderados e graves, nas quais nós deslocamos a cabeça mais de 50%. Então, Mika é isso hoje em dia. Fazer um chevron por via minimamente invasiva e fixar com 2 parafusos não é a mesma coisa do que fazer essa técnica. Tem esses detalhes conceituais. No curso da Greg Mipp, eles separam o dia que eles ensinam sobre o Mika, o dia que eles ensinam sobre o PERC, e agora tem o PEICO, mais uma técnica aí para bagunçar um pouco a cabeça da gente em relação a esses conceitos. Mas o fato é que são cirurgias diferentes, cada um com as suas peculiaridades técnicas, e tem cada uma com as suas indicações específicas. Eu vou só pincelar um pouquinho para a gente entender. O PERC é uma osteotomia de chevron em L, ela é extracapsular, fixada com 1 ou 2 parafusos, só que a fixação aqui é diferente, a fixação é de dorsal para plantar e geralmente indicada para casos leves. Então é bem diferente daquela osteotomia que eu mostrei do Mika inicialmente. O PEICO foi descrito recentemente pelo nosso colega Javier Delvecchio de Buenos Aires. É praticamente um chevron aberto clássico feito por via minimamente invasiva. Já é uma osteotomia intracapsular com um corte, um V do chevron mais agudo e fixada com parafuso e a indicação é para casos leves. Então podemos perceber que cada técnica tem uma indicação específica.
Ok, então agora a gente já sabe conceitualmente o que realmente é o mico, o que eu quero com o mico, o que eu posso tratar com essa técnica. Então, falando um pouco de hálux valgus, em geral, o que eu quero quando eu vou tratar um hálux valgus? Eu quero ter, obviamente, uma correção clínica e radiográfica, mas eu quero, juntamente com isso, permitir um bom resultado funcional. O que é isso? É um hálux com amplitude de movimento boa. Eu também quero proporcionar para os meus pacientes um pós-operatório confortável, indolor, um retorno rápido às atividades. No consultório, a primeira pergunta que o paciente faz quando vai agendar a cirurgia, ele fala: doutor, quando que eu posso voltar a trabalhar? Ainda mais nessa crise que estamos vivendo mundial, então as pessoas se preocupam muito com isso. E o que eu não quero na cirurgia, eu não quero ter problema de partes moles, infecção, eu não quero ter metatarsalgia de transferência e recidiva. Então, cada passo da técnica MICA, ela tenta responder uma dessas questões que eu estou ponderando aqui para vocês. O material já foi falado bem pelo nosso colega Felipe Borloo. O motor, as fresas e raspas específicas, existe o parafuso específico, que é o cut screw da GM Reis. O posicionamento do paciente. O paciente com os pés pendentes fora da mesa, apoiado sobre a ampola de raio-x. Então vamos começar falando do acesso cirúrgico. O acesso cirúrgico ele deve ser extracapsular. E tem um motivo para isso. Ele é realizado na transição metáfise diafisário distal e um pouco dorso medial. Então, fazendo um acesso cirúrgico extracapsular, a gente tende a manter uma maior amplitude de movimento no pós-operatório, proporcionando um melhor resultado funcional para os nossos pacientes. O plano da osteotomia é muito importante. A broca tem 2 milímetros de espessura, então se a gente fizer o corte perpendicular ao metatarso, nós vamos ter grandes encurtamentos. Então, é importante a gente saber disso, que para ter um corte neutro, a gente faz um corte com 10 graus de inclinação, como a gente pode ver na fotografia clínica e fluoroscópica. Se a gente quiser alongar, também é possível, você aumenta essa inclinação. Mas se quiser encurtar também, você faz o corte perpendicular, percebe que a broca ela está perpendicular ao segundo metatarso. Então, o que é importante a gente ponderar aqui é que a gente pode controlar o encurtamento do metatarso. Fundamental para tratar os diversos tipos de hálux valgus e de deformidade que a gente encontra. No plano coronal também é muito importante. Se fizermos perpendicular ao primeiro metro, nós vamos criar um desvio dorsal de 2 milímetros. Então, para evitar isso, a gente faz uma inclinação plantar de 10 graus, com o mesmo raciocínio do plano transversal. E aqui tem um conceito muito interessante que eu gosto muito. E em deformidades mais graves, em hálux valgus mais graves, o encurtamento ele é desejado para a gente conseguir uma boa correção, para a gente afrouxar as partes moles, diminuir a tensão de partes moles, diminuir o risco de recidiva. Então, quando a gente encurta muito, logicamente vai ter um risco de ter uma metatarsalgia por transferência. Então, teoricamente, nós poderíamos anular isso fazendo um corte com a inclinação plantar maior, de tal maneira que essa cabeça ela vai se acomodar em um nível mais plantar. Então, isso, teoricamente, poderia evitar uma metatarsalgia por transferência. Ainda é um conceito, precisa de mais estudo, precisa de mais comprovação, mas eu acredito muito nesse conceito. O corte da osteotomia, o corte dorsal ele é transversal, e o corte plantar, a gente vai, para realizá-lo de maneira correta, a gente vai supinando a mão para a dorsal, terminando com a broca em aproximadamente 45 graus. Aqui a gente pode ver a visão fluoroscópica. A gente não tem aquele V plantar muito longo, isso não é o objetivo da cirurgia. Às vezes a gente fica procurando, né? Nossa, deixa eu ver se fez esse V, é mais por uma vaidade do cirurgião, mas não é necessário. Até porque, se fizermos um corte plantar muito longo, como está mostrado nessa fotografia da direita aqui, a gente perde ponto de ancoragem para deslocar a cabeça, a gente perde ponto de ancoragem da parede medial para fixação. Agora, em contrapartida também, se a gente fizer um corte muito reto, fica muito difícil de corrigir, de reduzir perfeitamente essa cabeça do metatarso no perfil. Então, o ideal, o recomendado é um chevron com 130 graus. Em relação, após a osteotomia, nós partimos para a redução. A gente começa a redução inserindo no canal medular do fragmento proximal um instrumento rombo. Esse instrumento vai fazer o deslocamento lateral da cabeça do metatarso, como a gente pode ver aqui na visão fluoroscópica. Pode ser inserido um Steinmann, um fio de Kirchner, uma pinça hemostática, depende do encurtamento, do deslocamento desejado. Outra coisa importante na redução
é controlar a redução do perfil. Como podemos ver no vídeo aqui, esse instrumento, geralmente, ele deve ficar abaixo da cabeça do metatarso. A cabeça do metatarso, geralmente, ela tende a fazer uma flexão plantar, o que é diferente de ir ao nível mais plantar, eu vou explicar melhor à frente. E ainda falando da redução, a manobra em C, descrita por Vernois, observa que o polegar esquerdo da mão esquerda do cirurgião apoia a cabeça do metatarso para evitar justamente essa flexão plantar. E aí que eu vou explicar melhor o que é fletir plantar, o que é a cabeça ir para um nível mais plantar abaixo. Então, isso aqui, ó, observe que as linhas da cortical dorsal do fragmento proximal e distal, elas estão paralelas, ou seja, a cabeça do metatarso ela foi um nível mais plantar. Ok, isso é ótimo. Teoricamente, é o que eu queria para evitar uma metatarsalgia de transferência nos casos que eu encurto muito. Agora, observe nesse caso aqui, a linha da cortical dorsal do fragmento proximal do fragmento distal, elas cruzam, ou seja, essa cabeça está fletida plantar. Isso não é tão bom. Por quê? Pode causar uma extensão da articulação metatarsofalangiana e piorar os nossos resultados funcionais. Agora, observe essa imagem fluoroscópica intraoperatória. Se você passar o olho, ainda mais no bloco cirúrgico, se a câmera estiver, o fluoroscópico, a TV estiver um pouco longe, então pode passar desapercebido. Quando você olha com mais atenção, você percebe que a cabeça está dorsofletida. E aí a gente não quer isso de jeito nenhum, porque a chance de evoluir para uma metatarsalgia de transferência é muito grande. Outra coisa polêmica para a gente falar, acredito que vai ter até, sempre tem pergunta do MIC, e a rotação, corrige, não corrige, todo congresso que a gente vai, existem essas perguntas. Então, essa pergunta não sei te responder, porque não é descrito que a técnica corrige essa rotação. Essa rotação não é acessada pela técnica MICA. Muitos cirurgiões falam que eles fazem uma manobra rodando a cabeça do metatarso, mas eu realmente não acredito. Eu acho muito subjetivo, muito empírico. Apesar de que, ao olhar um caso que eu operei recentemente, a gente observa aqui o shape lateral da cabeça, né, que foi descrito recentemente. Então, uma cabeça aí mais ou menos intermediária. A gente olha o pós-operatório, a cabeça ficou mais quadrada, parece que corrigiu bem a rotação, o sesamoide está encoberto. E aí se você vai me perguntar o que você fez para corrigir a rotação, eu acredito que a rotação no MICA, a gente consegue algum grau de correção natural. Ao se tratar uma deformidade grave, encurtando o metatarso e deslocando, reduzindo essa deformidade, eu acredito que a cabeça se acomoda. Mas eu não sei se isso é suficiente, se corrige toda a rotação, então eu acredito que isso aí é algo para se melhorar ainda nessa cirurgia, para se estudar, e acredito que pode ser o próximo passo. Em relação à fixação, a gente tem que proporcionar uma fixação estável para poder ter uma reabilitação precoce. Então, a fixação com parafuso, um parafuso proximal bicortical e um parafuso distal antirrotacional é essencial. É muito difícil tecnicamente, às vezes, passar esse parafuso proximal. A gente tem pouco ângulo de ataque, ele tem que pegar duas corticais, como a gente está mostrando aqui na fotografia. Então, tem uma dica, eu pude aprender essa técnica com o Dr. Paulo Carvalho em Portugal, e aí acabei fazendo igual ele. Primeiro, a gente faz um orifício maior no ponto de entrada do parafuso, a gente pode usar aí um Steinman 3.0, só lembrando que nunca faça um orifício maior do que a cabeça do parafuso, logicamente, né? Então tem que estar atento a isso. Então, quando a gente cria um orifício maior na cortical medial, a gente introduz o fio guia com a mão. E a gente pode ter várias opções de direcionar ele facilmente. Então, ainda da fixação, após o fio guia estar no caminho, a gente continua, fixa a cabeça do metatarso com o primeiro parafuso. O segundo parafuso já é mais fácil, pode ser a mão livre direto na furadeira com o fio guia. E introduz o parafuso. Ok, tá bom? Não, ainda tem mais uma etapa que é ressecar esse bico metafisário medial. Isso pode incomodar os pacientes. Então, pelo acesso do parafuso, a gente usando um Shannon 2x15, a gente faz a ressecção desse bico. Aqui mostrando a imagem primeiro dissecando as partes moles e a ressecção do bico ósseo. Então, aqui vou compartilhar um caso com vocês, alguns casos. Esse caso 1, paciente feminino, 68 anos, a gente observa um ângulo de valgismo de 38, um ângulo intermetatarsal de 14, uma adução leve dos metatarsos. Então, nós estamos diante de um hálux valgo moderado. O paciente tinha metatarsalgia, calosidades plantares, deformidade dos dedos.
Então, a proposta para ela foi a realização de um mica, um domo 2, 3 e 4. Domo nada mais é que um DMMO um pouco mais oblíquo e a osteotomia do quinto metatarso. Os dedos, a correção é à la carte. Então, a gente observa que o pré-operatório, aqui na sexta semana pós-operatório, uma boa correção do hálux. Você vê o desvio medial, o desvio lateral da cabeça dos metatarsos. Aqui já uma total consolidação das osteotomias. E aqui o aspecto clínico final. E a gente vai mostrar aqui um bom aspecto funcional, uma amplitude de movimento boa, sem calosidades plantares, aspecto clínico bom, ok, um bom resultado. Um outro caso também é uma paciente idosa, com um ângulo de valgismo de 36, você vê um búneo grande, né? Um intermeta de 17, um intermeta bem aberto. Ela também tinha metatarsalgia importante, tinha calosidade plantar, tinha queixo no bunionete. Então a proposta para ela foi o MICA, o DMMO 2, 3 e 4, a osteotomia do quinto. Então tá aqui o pré-operatório. Aqui o aspecto fluoroscópico intraoperatório. Observe que para corrigir essa deformidade tivemos que deslocar 100% a cabeça. Fizemos as osteotomias dos raios menores também. Aqui na 8ª semana a gente observa já consolidado os metatarsos 2, 3, 4 e o quinto, mas o hálux ainda não. E a gente vê uma área de lise aqui na região distal do parafuso antirrotacional. Esse caso é engraçado que eu cheguei até a comentar com alguns colegas, eles falaram, vai dar pseudartrose, não vai colar. E aí a gente vê na 16ª semana uma ótima consolidação óssea. É uma cirurgia que preserva muito a biologia. Eu não tive ainda caso de pseudartrose com mica. É uma complicação que você também não vê na série de casos descritos na literatura. Então, o raio-x às vezes demora um pouquinho, mas pode ficar tranquilo que geralmente cola, consolida, né? Então, o aspecto clínico pré-operatório, o aspecto clínico da 8ª semana, e aí é importante a gente notar o edema. Incha, realmente posso considerar aí uma crítica, né? Um pós-operatório imediato, e quando o paciente começa a precisar mais, ele incha um pouco, ainda mais essa paciente que fez a osteotomia nos raios centrais também. Isso eu já explico antes, no pré-operatório para os pacientes. Porém, isso melhora. Na 16ª semana, a gente tem esse aspecto clínico aqui, a melhora do edema, também um paciente com a boa ADM do hálux. Ok, eu tenho a minha série de casos, ainda não foi publicada, é uma avaliação retrospectiva de 30 pacientes com hálux valgus moderado ou grave, um follow-up médio de 14,6 meses. Tivemos bons resultados, uma melhora do aófase importante, a melhora da escala visual analógica da dor importante. E é interessante notar que a escala visual da dor no 7º dia, os pacientes já tinham uma melhora importante disso. Eles geralmente tomam novalgina, analgésico simples no pós-operatório. Também tivemos a melhora radiográfica importante, e aqui é interessante notar que apesar de ter um encurtamento médio de 3,5 milímetros, nós conseguimos criar um offset plantar, ou seja, aquele abaixamento da cabeça no perfil que eu mostrei para vocês de 3 milímetros. E nessa série não tive nenhum caso com metatarsalgia por transferência. Entretanto, a gente tem complicações também. 5 pacientes eu tive que reabordar para retirar o parafuso. O parafuso ficou incomodando na região medial quando o paciente ia colocar calçados fechados, mais apertados, tinha incômodo, então eu tive que tirar. Considero essa uma taxa alta, uma crítica aí à minha série. 2 neuropraxias e uma distrofia que melhorou durante o acompanhamento, mas também não tive nenhuma complicação grave. Não tive pseudartrose, metatarsalgia, reoperação por recidiva, infecção e uma alta taxa de satisfação com o tratamento. É importante ponderar que eu incluí a minha curva de aprendizado nessa série e em todos os casos eu usei os parafusos com formato quadrado. Ainda não tinha disponível os parafusos oblíquos. E quando eu vou ver na literatura, esse aqui é um trabalho publicado na Foot and Ankle Surgery de 2017, de autores australianos, e na série deles, que eles incluíram a curva de aprendizado e usaram parafusos quadrados, eles tiveram 19% de taxa de retirada, maior que a minha série. Aqui um artigo do Lee, um artigo comparativo entre mica e scarf, e no grupo do mica ele teve que tirar 24% dos parafusos, ele usou o parafuso quadrado também. No artigo do Vernois ele já falava disso, ele falou que quando ele estava usando o parafuso quadrado, ele teve que retirar 7% deles. E ele ponderou lá no seu artigo que esse problema foi abolido quando ele passou a usar o parafuso específico para a técnica. Então, assim, é fato que podemos ter complicações com o material de síntese,
Mas essas complicações, elas podem ser amenizadas pela experiência do cirurgião enquanto a gente usa um parafuso com design adequado, que é o corte oblíquo, que acomoda melhor ao metatarso. Então, aqui mais um caso, é o último caso. Essa aula é um pouquinho mais longa, mais comprida. Aqui hoje é uma paciente jovem, de 32 anos, um hálux valgus de 31 graus, também uma intermeta de 17. Você vê aqui que ela não tem um index minus, é um index minus plus, né? Tem uma diminuição aqui do espaço articular. Então, a proposta dela foi um MICA, e essa paciente é um MICA que eu já entrei querendo fazer um encurtamento. Então, aqui a radiografia pré-operatória, o aspecto fluoroscópico intraoperatório, aqui com a radiografia na sexta semana, no parafuso proximal, geralmente agora que eu tenho disponível, eu fixo com um 4.0, que é mais resistente, e um antirrotacional, um 3.0. A gente vê no perfil aqui o offset plantar, o deslocamento plantar aqui da cabeça no perfil. Aqui o aspecto clínico pré-operatório. O pós-op imediato tem um hematoma na região do búnio, é comum. Então a gente deixa um dos portais abertos para sangrar e drenar bem esse hematoma. Na segunda semana. E aqui na sexta semana, um bom aspecto clínico e cosmético também, né? E os resultados funcionais, aqui eu quero mostrar para vocês que na segunda semana, como eu tenho uma fixação estável, eu permito que eu comece essa amplitude de movimento aqui. Então, na sexta semana, eu já tenho um resultado funcional muito bom. Aqui é um vídeo de 3 minutos da técnica. Então, acesso extracapsular, posicionando a broca Shannon. É aquele caso, o último caso, né, que eu apresentei para vocês. Aqui eu fiz perpendicular ao segundo meta para encurtar mesmo. Introdução da broca na primeira cortical, controle fluoroscópico, é sempre importante. A gente muda a posição da mão para fazer o corte dorsal. Agora o corte plantar, lembrando que é um chevron, a gente quer aproximadamente 130 graus, a gente vai supinando a mão para cima. A mão esquerda do cirurgião auxilia para saber onde está a broca. Aqui logo após a osteotomia. Agora a gente faz a redução, insere um instrumental rompo, observe a manobra em C, observe que o instrumental ele fica abaixo da cabeça, porque geralmente ela faz a flexão plantar, a gente não quer isso. Um bom deslocamento. Aí agora o furo inicial na cortical medial, usando o Steinman 3.0. Aí criamos um orifício melhor e guia na mão. Introdução do guia para o parafuso proximal. Aí eu tenho várias possibilidades de acomodar esse guia na direção correta. Ok, a introdução do fio guia distal agora pode ser a mão livre. Visualizando sempre, tem que conferir bastante na fluoroscopia. A primeira broca do cut screw, que é a broca que acomoda a cabeça e o chanfro, uma broca mais espessa. Aqui vou passar mais rápido. A segunda broca do parafuso 4.0, parafuso proximal. Nós vamos medir. E agora a introdução do parafuso proximal. Observe que tem uma marca laser na chave, justamente para nos direcionar e nos auxiliar na posição do chanfro, para a gente acomodar ele no metatarso. O parafuso distal 3.0, aqui novamente mostrando a marca laser, para nos ajudar a acomodar melhor o chanfro. Agora a ressecção do bico metafisário, disseca as partes moles, pelo acesso do parafuso.
Eu uso a Shannon nessa etapa, né? Após a ressecção, lavar com bastante soro, retirar os resíduos ósseos. E a gente completa, fazendo uma exostectomia e o waking. E o resultado final. Eu vou demonstrar a técnica percutânea para hálux valgus. Definida a técnica, a gente tem que decidir o acesso. Na técnica de Reverdun Isham, o acesso ele é mais plantar, mais justa, ósseo aqui embaixo. Então a gente faz um acesso pontiforme, faz o descolamento. Inicialmente desbasta com uma fresa wedge 3.1 ou 4.1 o joanete na parte medial. Após isso faz a osteotomia com uma outra fresa, a fresa Shannon 2.0. No caso, a gente vai fazer a técnica em chevron. Ela é feita um acesso mais superior, mais medial ao primeiro raio. Nessa técnica, a gente faz uma osteotomia em chevron. Inicialmente a gente faz o ponto de entrada, como se fosse fazer um chevron aberto. Após o ponto de entrada, a gente faz a perna plantar. É importante sempre pensar na cortical lateral e na perna dorsal. Após a osteotomia de chevron, com a utilização de pinças específicas que já vem dentro da caixa, a gente faz o deslocamento para a lateral da cabeça. É comum a gente passar um fio para a estabilização provisória da osteotomia. Definido o deslocamento da osteotomia de chevron, você passa o fio provisório para a estabilização da sua osteotomia e agora a gente vai passar o primeiro fio para a gente passar o parafuso de cabeça chanfrada. É importante a gente fazer da base do primeiro raio com sentido para pegar a cabeça distal. A broca 3.0, que a gente vai usar o parafuso 4.0, parafuso verde. Agora a gente passa o escarificador para aumentar o diâmetro proximal. Após medir com o medidor, a gente define o tamanho do parafuso. É importante a gente observar essa marcação a laser na chave para coincidir com o chanfro do parafuso. Uma vez que a gente estiver dentro da pele, a gente só vai ter essa marca como parâmetro. Num segundo momento, a gente passa o parafuso antirrotatório. Ele é medida 3.0, para a broca 2.2. Faz a escarificação. Nessa etapa a gente passa o parafuso 3.0, sempre observando a marca laser para coincidir com o chanfro do parafuso. Esse é o parafuso antirrotatório. O Isaac Rothband perguntou se você, Gustavo, faz alguma avaliação pré-operatória e pós-operatória de baropodometria. Não faço de rotina, mas eu acho que é uma excelente ideia para um trabalho científico. Até para a gente estudar realmente se essa plantarização da cabeça ela aumenta a pressão naquela região e se seria ela que estaria evitando essa metatarsalgia por transferência.
Então, excelente pergunta, obrigado pela pergunta, Isaac. Eu não faço, mas é útil, acredito que seja útil sim, para comprovar isso. O Igor agora pergunta, o Igor Marijus. Marijus, que É o o Igor. nome dele é russo. Eu não sei falar o nome dele. Ele é meu amigo, mas eu não sei falar o nome cara, é dele. difícil de falar. Marijuskin. Ele pergunta sobre a diferença de DMMO para mim e DOMO. A DMMO é uma osteotomia com inclinação curta dos metatarsos centrais, principalmente, quando a gente não quer encurtar muito o metatarso. A DOMO é uma distal osteotomy, distal oblique minimamente vazia osteotomy. Ela, na verdade, a gente usa para quando a gente quer encurtar mais os raios centrais. Na verdade, a gente só faz um pouco mais a inclinação para fazer essa osteotomia dos raios centrais. O Gustavo, o Elcio Júnior pergunta sobre como fazer o desvio plantar da cabeça do primeiro meta. Ok. Elcio, a gente não faz isso. A gente programa isso com o corte, com a osteotomia, com a inclinação da osteotomia. Então, a osteotomia na visão frontal, quando a gente inclina mais de 10 graus, ao deslocar essa cabeça, ela vai naturalmente já se acomodar mais plantar. Então, com a angulação da broca, nos planos transversais, nos planos frontais, a gente consegue ter essa previsão de onde nossa cabeça vai se situar após a redução. Cláudio Lemos pergunta para o Gustavo e para mim, qual é a opção para o hálux valgus leve? Qual a opção de técnica para o hálux valgus leve? Aí é muito individual, né, doutor Felipe? A minha opção, eu não tenho a destreza cirúrgica de fazer um Reverdan-Eichen. Eu acredito que você faça, que o Igor faz muito bem, os colegas do Sul, Bernard Maia, o Lara, eu não tenho essa destreza, tenho realmente dificuldade com o Reverdan. Então eu tenho feito a técnica descrita pelo nosso colega da Argentina, que é o Peico. Nada mais é que um chevron intracapsular. Uhum. Eu faço para os casos leves. Na verdade, assim, é difícil a gente operar muito caso leve, só quando tem uma clínica correspondente para operar. E os casos que eu faço é Reverdan-Eichen. Que o Reverdan-Eichen, ele consegue corrigir o intermeta de 4 a 7 graus. Mas é importante a gente observar a indicação do Reverdan-Eichen para encurtamento do primeiro raio, que ele ocorre um pouco de encurtamento mais do que a técnica do chevron percutâneo. Então, a pergunta do professor Wagner, se você não tem um índice de rotação da cabeça quando faz a fixação com o primeiro parafuso e a alteração do ângulo articular do primeiro metatarso. Como eu falei, a rotação é sempre algo polêmico, é sempre algo que vão perguntar. A gente não tem esse índice, o Wagner. Inclusive, eu acho que é muito difícil você ter um índice intraoperatório da rotação da cabeça. Por quê? O shape da cabeça, descrito lá por Okuda, ele é muito difícil a gente reproduzir ele no intraoperatório, porque a gente sabe que a flexão plantar ela já influencia naquele shape. Então, realmente, eu acho que se a gente quer corrigir a rotação, a gente já tem que entrar sabendo o quanto rodar. Acessar essa rotação intraoperatoriamente, eu acho que é bem complicado. Eu acho que até por isso que é importante, igual o Gustavo mostrou, na hora que você faz o deslocamento, é uma opção você fazer uma fixação provisória com fio de Kirchner 2.0 para poder você corrigir a rotação manualmente ou evitar também rotação da cabeça na hora que está passando o primeiro parafuso. Bom, basicamente eu não vou falar muito de Haglund, porque todos nós que operamos ortopedia geral e especificamente cirurgia do pé, lida com Haglund diuturnamente, né? O importante da gente observar na síndrome de Haglund é essa machucadura, essa lesão que ela causa na bursa retrocalcaniana e na lesão do tendão que ela ocorre também, né? Vamos lá. Frank Gaillard, ele descreveu a síndrome como uma síndrome de Haglund, né? Patrick Haglund, em 1908, mais ou menos, ele falava sobre os esporões posteriores do calcâneo,
muito associada à sífilis, né, que tinha, é muito comum naquela época, antes do advento de antibiótico. E esse esporão posterior começou a ser descrito por Haglund em 1908 e começou a ter uma repercussão clínica. E foi aí que começou os tratamentos. Os tratamentos basearam basicamente em tratamentos conservadores de medicação, de terapias de fisioterapia, palmilhas, que usadas até hoje, né? Adaptação de sapato. Mas a gente que lida o dia inteiro com isso, quando o paciente chega com uma síndrome dessa, eu pessoalmente indico bastante cirurgia para esse tipo de tratamento. Só se a clínica for muito, muito fraca, muito não compatível com o caso clínico, né? Então, eu vou mostrar, na verdade, alguns casos para vocês e como eu abordei esse tipo de patologia. A gente tem que saber que a tendinopatia que causa na inserção do calcânio, o esporão posterior que ele dá, a tenocalcinose pode acontecer, a peritendinite, bursite, isso é intrínseco para a gente. Então, eu vou só expor para vocês o acesso cirúrgico, não é nenhum tipo de cirurgia, é o acesso cirúrgico, tá? E nesse primeiro caso, volta uma. Nesse primeiro caso, é um senhor de 52 anos, empresário, e muito medo de cirurgia, ele sempre teve. Então, ele começou com a dor posterior do calcâneo, começou a fazer terapia de onda de choque, fisioterapia, palmilha, só que não melhorava. Então, a abordagem que a gente tem com esse tipo de paciente, até expondo as técnicas cirúrgicas de técnica aberta, técnica com desinserção do tendão calcâneo, fixação com âncora ou não, acesso lateral ao calcânio, osteotomias mais agressivas, menos agressivas, utilização de âncoras ou não. E para esse tipo de paciente, a cirurgia percutânea ela cabe muito bem, porque o paciente acaba criando mais confiança, perde um pouco do medo da cirurgia, né? E aí eu vou mostrar para vocês a imagem. O Luiz, pode passar uma. Exame inicial, todo mundo no consultório tem acesso ao raio-x. Repara que na imagem da esquerda, a imagem da esquerda é o raio-x do pé direito. Ele tem um Haglund, um esporão posterior, uma tenocalcinose começando. E na imagem da direita é o pé esquerdo. Repara que o esporão ele já está abaulado. Então, eu julguei que isso diminuía a dor dele, porque ele não tem dor no pé esquerdo. A dor dele é só na direita. Depois do raio-x, muito comum a gente pedir ressonância. Dá para ver que ocorre um sofrimento do tendão. Observa a tenocalcinose que ele tem na inserção desse tendão calcâneo. O impacto posterior ali do Haglund junto ao tendão, a bursa ali, né? E o tratamento proposto foi esse daí, ó. Um acesso para tendão lateral, um descolamento com uma pinça específica para descolar o espaço, aquele espaço virtual entre o osso e o tendão. Luiz. Aí, mostrando mais sobre o descolamento. Você vê que é um acesso de meio centímetro que a gente faz. E essa broca que eu estou usando aí é uma broca WED 4.1, da GM Reis, inclusive. Pode passar para frente. Esse é o aspecto pós-operatório imediato no centro cirúrgico. Observa que foi retirado todo o Haglund e um pouco da tenocalcinose insercional, aquele esporãozinho posterior. Pode ir, Luiz. Olha lá, comparando de anteriormente. Nesse segundo caso, um paciente homem também de 43 anos, executivo de uma multinacional, também com aquela correria de não poder parar um mês sem pisar, enfim, gesso, bota imobilizadora. Ele iniciou com dor intermitente posterior ao calcâneo, dificuldade até para usar sapato. A gente acha que é só mulher que às vezes não se adapta ao calçado, mas homem também com sapato social principalmente. Iniciou tratamento com terapia de onda de choque, que é muito disseminado a tratar a Haglund, mas eu acho que
a onda de choque ela não trata Haglund. Na verdade, ela vai ajudar na peritendinite, na tenocalcinose, naquele tendão mais espesso, né? E a terapia de onda de choque realmente ela ajuda. Mas no caso do Haglund, eu acho que o tratamento é mais cirúrgico mesmo. Você é um acesso, um esporão posterior também, uma calcificação posterior com o Haglund um pouquinho exuberante. Próximo. Mais um. Esse é o aspecto pós-operatório imediato. Eu coloquei essa imagem para você ver aquela nuvem na inserção do calcânio, que é muito comum acontecer aquilo ali. Então a gente tem que tirar bastante essa papa óssea que fica ali posterior ao calcânio, até para evitar umas calcificações futuras. Só que você também tem que tomar cuidado para não agredir muito o tendão calcâneo na hora de fazer o procedimento, né? Próximo. No meu pós-operatório, eu uso bota imobilizadora tipo RoboFoot. Primeiro enfaixamento simples, tipo Jones, uma bota imobilizadora tipo RoboFoot. Carga parcial desde já com andador ou 2 muletas. Costumo colocar um calço posterior na própria bota para levar meia polegada a 1 polegada. E com 2 semanas carga total. E inicia a fisioterapia após 1 semana, só na hora de diminuir o edema. Eu vou descrever para vocês a cirurgia de Haglund percutânea. Para a síndrome de Haglund, a gente faz um acesso lateral, paratendão, justa ósseo aqui, na apófise posterior do calcâneo. E aqui não precisa ter problema de preocupação quanto ao nervo sural, porque ele passa mais retromaleolar. A ideia nossa, virtualmente, é fazer corte do Haglund em 45 graus, como determinam os livros. Para esse corte, para esse desbaste, a gente usa a fresa Wedge 4.1 ou a 3.1. Eu já começo com a 4.1. É importante relatar que alguns Haglunds existe um esporãozinho posterior bem na ponta do calcânio. Então a gente pode usar uma fresa cônica para poder desbastar esse esporão posterior também. Com cuidado para não pegar no tendão, lógico. O importante, antes de começar também, é a gente, na hora do acesso, dar uma descolada do osso do tendão, para poder a gente criar um espaço virtual aqui. E após terminar a osteotomia percutânea, o tendão ele vai planificar e vai ficar sem atrito, como ocorria quando tinha o Haglund. Bom, complementando também, é importante usar a fresa Wedge, que é uma fresa de desbaste, porque a fresa de corte, ela pode realmente machucar o tendão e cortar o tendão também. Então, a fresa Wedge você pode também machucar o tendão e cortar, mas é mais difícil você cortar o tendão com a fresa de desbaste, né? Agora a gente vai passar para o Gustavo Nunes, para ele falar sobre o joanete do alfaiate, o bunionete, o joanete de sastre. Agora uma aula mais rápida, a gente vai falar de bunionete, né? Abordagem minimamente invasiva do bunionete. Então a gente sabe que tem o tipo 1, 2 e 3, a classificação de Kuglin, mas o que a gente vê na prática é que tem uma associação desses tipos. O que é importante no tratamento cirúrgico é a correção do varismo do quinto metatarso. Em relação ao tratamento cirúrgico feito por via percutânea, existem algumas técnicas. E aqui eu quero prestigiar o trabalho dos colegas de São Paulo, que publicaram agora na Foot and Ankle International, a experiência deles com o sponsor percutâneo. O sponsor percutâneo é realizado com uma obliquidade no plano axial
e eles mostraram um artigo muito bom, ótimos resultados com a técnica. Também existe o DMMO que a gente faz para os raios centrais, 2 e 3, pode ser feito para tratar o bunionete. Isso aqui é um artigo do colega, de novo, de Buenos Aires, Javier Del Vecchio. Existe um estudo cadavérico também dessa técnica. Também mostraram bons resultados. E a mais clássica, feita por via minimamente vazia, é a osteotomia oblíqua, descrita por Aishan e De Prado. É a que eu compartilho, é a que eu faço, que eu aprendi e a que eu venho fazendo, né? É uma preferência pessoal. Não existe trabalho comparativo para falar que uma é melhor que a outra, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Essa é a técnica que eu faço. Já tem várias séries de casos dessa técnica. Frederick Michaels já publicou na Foot and Ankle Surgery. O grupo de Bordeaux também, da Greg Mip, tem publicações sobre essa osteotomia. Então, o instrumental, novamente, para fazer o tratamento do bunionete, basta um Shannon, pode ser um Shannon 2x15, lógico, todo o material, a Beaver, né, as raspas específicas. O acesso cirúrgico ele é feito lateral ao tendão extensor do quinto dedo. Esse acesso deve ser um pouco mais distal ao local da osteotomia, porque a broca entra oblíqua. Então, você faz ligeiramente distal ao ponto da osteotomia. A preparação da área da osteotomia, ela é uma osteotomia feita na região, a gente tenta tirar uma cunha medial para corrigir a varização do quinto metro. Então, a gente destaca as partes moles da cortical medial. Aqui o posicionamento da broca, isso aqui para mim eu acho que é o mais importante da técnica, né? Que é esse posicionamento, que ela forma um ângulo de 45 graus de inclinação, como a gente pode ver aqui, no plano sagital. Por que isso é importante? Ao fazer uma osteotomia com essa inclinação, a gente vai manter um corte oblíquo no perfil, na qual mantemos o contato entre os fragmentos distal e proximal. Isso impede a ascensão dorsal do fragmento distal, diminuindo risco de metatarsalgia por transferência e diminuindo pseudoartrose, porque os fragmentos vão ter um contato ósseo. Então, acho que essa é uma grande vantagem dessa técnica. Após o posicionamento da broca, a gente parte para a osteotomia. A fresa ela vai progredir em direção medial para lateral. A mão oposta do cirurgião vai fazer uma medialização do fragmento distal. Aqui, mostrando após a osteotomia, aqui o acesso cirúrgico é mínimo, a gente não precisa nem de suturar essa incisão. A gente observa aqui, ó, no fluoroscópio após a osteotomia, que a gente ressecou uma cunha medial e a correção da varização do metro. E aqui, como não tem parafuso, o curativo é imprescindível e importantíssimo no pós-operatório. Então, os gestos cirúrgicos é fundamental. Quanto mais proximal, maior a correção da deformidade. A gente sempre tenta, eu particularmente, sempre tento fazer um corte incompleto. Mas às vezes a gente completa o corte, não tem problema. Tá? No tipo 1, nas deformidades tipo 1, tipo 3, eu tento fazer a osteotomia na transição metáfise diafisária distal. No tipo 2, no ápice da deformidade, para a gente ter a correção adequada. Lembrar também dos gestos de partes moles, que podem ser feitos se tiver deformidade dos dedos associadas, e aí entra as capsulotomias, as stenotomias e também a osteotomia da falange proximal da base do quinto metatarso. Aqui é a minha série de casos que a gente acabou de publicar na Foot and Ankle Specialist, dessa técnica oblíqua. Tive a colaboração de colegas aqui do Brasil e de colegas da Greg Mip. Foram 25 casos, na qual nós fizemos osteotomia percutânea oblíqua, um follow-up de 15,9 meses, teve uma melhora importante do aófase, uma melhora radiográfica importante. A gente não teve infecção, recidiva, reoperação, não teve nenhum caso de pseudoartrose e metatarsalgia. Nessa radiografia, a gente pode ver aquilo que eu comentei do corte ser oblíquo e dos fragmentos manterem algum contato. Então, como ele é oblíquo, ele não deixa esse fragmento ascender dorsalmente, totalmente. Aqui, um caso mostrando a consolidação da osteotomia. Porém, a gente teve 3 casos com consolidação hipertrófica, 12%. Só que essa consolidação ela melhorou durante o nosso follow-up. Aqui mais um exemplo, o pós-operatório, a osteotomia do quinto. Você vê no segmento que já está formando um calo, ok, ótimo. Mas esse calo começou a ficar maior, começou um calo hipertrófico, e isso incomodava o paciente.
quando ela ia calçar tênis mais apertado, quando ia correr. Então, isso atrasou um pouco, sim, nesses pacientes o resultado. No final, eles ficaram satisfeitos, mas atrasou essa recuperação. E aqui no final, a remodelação óssea. Um vídeo rápido também da técnica. Uma paciente de 44 anos, um bunionete tipo 3, o acesso cirúrgico da qual comentei com vocês, lateral ao extensor. Eu não tinha a lâmina Beaver disponível nesse dia, então usei a lâmina de bisturi tradicional mesmo, né? Então, o acesso cirúrgico é mínimo, pouca agressão de partes moles. Agora a gente faz a preparação aí da área da osteotomia. Agora a gente vai posicionar a nossa broca, lembrando daquelas inclinações da qual eu comentei com vocês, os 45 graus. A mão esquerda do cirurgião vai fazer a força de medialização no fragmento distal, checando no fluoroscópio. Of the distal fragment. A osteotomia agora. A osteotomia sai de medial, vai indo para a lateral. A mão oposta do cirurgião fazendo uma força de medialização. Após a osteotomia, a gente observa aí a correção do varismo, que a gente criou essa cunha realmente. Então, era o que a gente queria. Aqui o pós-operatório. Essa paciente a gente fez um micro também, lembrando da importância do curativo, que a gente mantém por 6 semanas, fazendo uma compressão na região distal ali do fragmento. E falando sobre a técnica que o Gustavo apresentou, do bunionete, para quem já está de costume vendo, você vê que ele se posiciona na lateral do pé, na frente do pé. Isso vai muito da destreza do cirurgião, se ele é destro, se ele é canhoto, se ele tem facilidade de fazer osteotomias na lateral, mas é importante você observar, você ir pegando prática na hora que você vai realizando a sua prática diária, né? Agora Isso a é gente vai muito mostrar um interessante, vídeo. né? Desculpa, Felipe, essa ergonomia é muito importante na cirurgia percutânea, né? Você tem que se sentir confortável, a posição do paciente tem que estar confortável para você conseguir atingir o seu objetivo. Eu sempre fico do lado esquerdo do paciente e é o que eu faço. Não, para o pé esquerdo, quando eu faço esse bunion, eu até acho que eu faço o corte na lateral mesmo e desloco totalmente ele, né? Do direito eu faço a cunha normal, como sempre. Pode passar, Luiz. Eu vou demonstrar a técnica percutânea para o joanete do alfaiate, o joanete de Sastre. Para a correção da osteotomia do quinto metatarso, do joanete de Sastre, é muito comum a gente fazer osteotomias distais, proximais e até tenotomias para corrigir o valgismo do quinto raio. Para a osteotomia, a gente faz o acesso ou medial ou lateral. Eu faço o acesso lateral porque eu sou destro, no caso do pé esquerdo, eu faço uma osteotomia pela parte lateral do raio. Na técnica percutânea, a gente usa a fresa Shannon 2.0. A ideia é fazer a osteotomia no colo ou mais proximal, dependendo do grau da deformidade. Faço o sulco, como se fosse fazer um DMMO. Na lateral. Depois inclino para subir com a obliquidade. Após fazer a osteotomia, o curativo que vai manter a correção desse joanete de Sastre.
Bom, seguindo agora, eu vou pular já para uma apresentação sobre a fixação flexível do tornozelo e depois a gente abre para a pergunta. A gente vai falar sobre a fixação do dispositivo Expert da GM Reis para as lesões de sindesmose. Bom, o diagnóstico de lesão de sindesmose, a gente tem que primeiro avaliar se ela é uma fase aguda, fase mais crônica. Na fase aguda, que é o mais comum, a gente tem que ter a disponibilidade de fazer isso no consultório, raio-x de estresse, raio-x com peso do próprio tornozelo, né? E também no intraoperatório a gente sempre está testando a sindesmose, né? Próximo. Clinicamente, para as lesões crônicas, eu utilizo muito esse teste, que é muito fidedigno para a lesão da sindesmose. É um teste pouco usado até para sindesmose, é o amêndola teste. Você mantém a posição fixa do pé lesado e você faz a rotação. Na verdade, você está fazendo um estresse forçado na rotação do corpo do paciente, né? E ela inflige dor na região acometida da sindesmose. Além do raio-x, utiliza-se bastante tomografia para ver a abertura do espaço da sindesmose, normal até 2 milímetros, né? Importante observar todo o eixo da sindesmose, que ela é simétrica, né? Próximo. E a fixação da sindesmose, a gente já conhece milhões de fixações, né? É importante a gente atentar na altura do parafuso, onde que é fixado o parafuso. Normalmente fixa 1 polegada acima da linha da tibiotalar, 2 centímetros a 2,5, né? Quantos parafusos usam? 1 ou 2 parafusos? Não tem diferença. Qual parafuso usa? 3,5 ou 4,5? Também não há diferença. Corticais, 3 ou 4? Não há diferença. Retira o parafuso depois de 4 meses, depois de 3 meses. Isso também já está em desuso, não há diferença. O único problema que eu vejo é que quando não tira o parafuso é muito comum quebrar o parafuso. E a dificuldade de explicar para o paciente quando tem fratura do material e que isso pode não ocorrer dor, enfim, é o dia a dia nosso que a gente vai lidando com o paciente, né? Próximo. Na fixação com parafuso, é muito comum, é até mais comum do que a gente imagina, essa mal redução da sindesmose em seu leito, porque o parafuso é uma fixação rígida. Então, se houve uma mal redução, a fixação vai ser errada. Então, pensando nesses parâmetros de falha de material, diminuição de mobilidade, dificuldade de redução da sindesmose no seu espaço, foi desenvolvido um fixador flexível da sindesmose, é um endobot, um dispositivo para estabilizar a sindesmose, na GM Reis, no caso o Expert. A ideia é para melhor redução da sindesmose, por ser uma fixação dinâmica e flexível, né? A reabilitação mais rápida, porque não impede a dorsiflexão com a fixação rígida do parafuso. Menor taxa de retirada de material de síntese. Então, se a dúvida era tirar o parafuso ou não, na fixação com o Expert, não retira-se. Só em casos que o paciente pode ter alguma queixa do material. Já que você não retira o material, você vai ter uma fixação reduzida por muito mais tempo, né? A utilização dele geralmente em casos agudos, como eu falei, né, mesoneve, lesões crônicas, pode passar. E nesse primeiro caso, eu também vou mostrar o nosso dia a dia da utilização dessa fixação flexível. Esse paciente, 44 anos, masculino, dentista, ele atropelou um ônibus ou vice-versa, né? Foi um acidente moto-ônibus, próximo. Nesse primeiro raio-x, fratura do malelo medial, sem lesão da fíbula, aparentemente, mas a gente que lida com isso, a gente sabe que é um trauma em pronação, rotação externa, porque a fratura do malelo medial ela está reta, né? Então a gente sempre obrigatoriamente
pede o raio-x da perna toda, que não foi o caso do residente, no caso. No raio-x da perna toda, vem a fratura do colo da fíbula lá em cima. Então, para ter essa fratura lá em cima, é uma fratura com lesão de toda a membrana interóssea, da sinesmose. Então, tem uma lesão ligamentar aí associada. Então, para esse tipo de tratamento, 100% fixação cirúrgica. Próximo. E esse paciente, inclusive, ele tinha uma contusão na coxa ipsilateral, lesão do colateral medial do joelho, para você ver o tanto que foi torsional essa lesão. E a fratura do tornozelo associada à lesão ligamentar. Esse foi o tratamento proposto, fixação no malelo medial rígida e fixação flexível da sinesmose. Até por causa das comorbidades, a gente estipular uma maior mobilidade desse tornozelo, desse joelho, né? E para antecipar a reabilitação dele. Na coxa, por exemplo, eu tirei 1,5 litro de hematoma. Próximo. Esse é o aspecto pós-operatório do segundo dia de pós-operatório. Próximo. A tomo desse paciente, 4 meses após a cirurgia, repara que ela está reduzida no leito dela, a sinesmose, diferente de quando ocorre uma má fixação do parafuso. No próximo. Nesse caso 2, uma bailarina de 21 anos, com entorse de repetição, sem lesão do complexo do talo fibular anterior. Ela teve uma lesão isolada da sinesmose antiga, provavelmente. E só que o maior episódio dela foi há 1 mês, e a queixa dela era justamente essa instabilidade, essa dor à rotação externa. Próximo. Essa não é a tomografia, a ressonância dela, mas evidenciava exatamente essa lesão da sinesmose anterior. E por ser um trauma de 1 mês, próximo, a minha indicação foi uma fixação in situ isolada da sinesmose. Próximo. A fixação é importante a gente passar aquele fio guia inicialmente, a broca canulada e a fixação da fixação flexível expert. Se usa 2 fixadores ou 1, a placa de apoio lateral da fíbula, isso são discussões ainda do nosso dia a dia. Eu tenho utilizado muito para essas lesões da sinesmose da mesoneve, essas lesões crônicas, 2 fixadores. Para lesão aguda de fratura de tornozelo, 1 fixador basta, lógico. Repare a redução da fixação do expert, que a gente tem que puxar o fio reto, porque ele é knotless, você não precisa dar nó, você não precisa ficar puxando um lado e o outro para ficar reduzindo esse endobottom. Você puxa ele reto, que ele reduz na posição que você deseja. Próximo. No caso de lesão ligamentar crônica, até agora eu estava falando mais da lesão aguda. Então, na lesão crônica, o tratamento da fase aguda, a lesão crônica, a gente determina quando houve falha do tratamento da fase aguda. Após 6, 8, 12 meses, isso varia bastante de autores, né? E a queixa principal do paciente é de instabilidade recorrente, entorse de repetição, sensação de falseio, pode ter dor crônica. Às vezes a pessoa desce do carro e já sente uma insegurança, desce a escada um pouco mais rápido, sente que está falseando o tornozelo. E isso pode ter lesões associadas, lesão condral associada por alguma instabilidade crônica. Da reconstrução ligamentar crônica, várias técnicas cirúrgicas são famosas, né? Reconstrução ligamentar, transferência de tendão, tenodese, osteotomias, quando tem algum varo associado de calcâneo, de retropé, de valgo, enfim. Técnica de Bronson, clássica, ótima, 100% eficaz, muito boa. E eu faço bastante Bronson com fixação agora de um dispositivo Slim, da GM Reis também, que é um tutor interno, como esse descrito na foto ali. E, além da técnica Bronson, a gente estabiliza com esse tutor para proteger a sua reconstrução do Bronson. Né?
A reconstrução do complexo lateral também, que eu tenho feito bastante, bastante casos, com reconstrução do semitendíneo do complexo lateral. Observa que a gente faz um túnel na fíbula, fixa uma banda desse enxerto no talos, e a outra para a reconstrução do talo fibular anterior, e a outra banda mais plantar para fixação para a reconstrução do fíbulo calcâneo. Esses dois neoligamentos, essa tenodese, a gente fixa com parafuso de interferência, pode ser metal ou absorvível. E muitas das vezes, associada a essa reconstrução lateral, é importante observar a lesão da sindesmose, que sempre pode estar associada. Então, a instabilidade, a gente tem que julgar se ela é do complexo lateral isolado ou do complexo lateral associado à sindesmose. Próximo. Nesse caso clínico, uma menina de 28 anos, com entorse de repetição. O quadro mais grave é 3 anos. É uma lesão crônica. Olha o varo que ela faz do tornozelo passivo, ativo, né? sem necessidade de estresse. Retirei o semitendíneo. Por ser uma lesão crônica, como a gente reconstrói a sindesmose, enfim, a opção de cada um com flap do periósteo, com neoligamento. Eu faço um flap do periósteo e estabilizo ou com parafuso, ou mais recentemente com as fixações flexíveis da GM Reis Expert. Próximo. Mostrando aí a reconstrução do complexo lateral. Próximo. Isso é a fixação distal depois da perna do ligamento fibular anterior, fíbulo calcâneo, e a reparo da sindesmose associado. É isso aí. Agora a gente tem um vídeo também falando sobre a técnica da fixação, um vídeo 3D, falando da técnica da fixação da sindesmose para os visitantes. Após manobras de redução articular para posicionamento anatômico da relação tibiofibular distal, um fio de Kirchner provisório é aplicado distalmente à área de fixação definitiva. Para manutenção da redução anatômica articular, o Expert Knotless deve ser aplicado entre 2 e 4 centímetros proximal à superfície articular da tíbia distal e com orientação paralela ao pafon tibial. O próximo passo é posicionar o guia na face lateral da fíbula distal, com orientação paralela à superfície articular e com 30 graus de inclinação no sentido posterior para anterior. Aplicar o fio guia e perfurar as 4 corticais, checando o correto posicionamento com o controle da radioscopia. O guia do fio é removido e a broca canulada é utilizada para a realização da perfuração, que deve atravessar as 4 corticais. Se for a opção do cirurgião, é possível a realização da perfuração com a broca sem o uso de fio guia. O implante deve ser retirado da embalagem. A agulha de introdução deve ser passada pelos túneis da fíbula e da tíbia, conduzindo o componente metálico retangular até a face cortical medial da tíbia. Após a manobra de tombamento do botão retangular na cortical medial da tíbia, os fios do Expert Knotless são tracionados através do botão circular, aproximando-o da cortical lateral da fíbula. Uma pinça pode ser utilizada para facilitar a correta tração dos fios. O mecanismo da malha e dos fios inibe o afrouxamento do fixador flexível Expert Knotless, de forma que a aplicação de nós é opcional. Após a checagem do correto posicionamento do implante nas incidências anteroposterior, antes e perfil,
Os segmentos remanescentes de fios dos componentes metálicos são cortados e descartados. O fio utilizado para a fixação temporária da redução articular é removido e a estabilidade do tornozelo deve ser testada. Muito bem. Agora, abrindo para perguntas, foi me perguntado qual a posição do paciente para a cirurgia percutânea do Haglund. Então, isso é um dilema diário, né? Hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de um paciente mais obeso e eu gosto de fazer uma sedação leve com boca para baixo, boca abaixo, como diz os latinos, e você tem o calcânio de cara para você em posição prona. Só que como o paciente hoje era mais gordo, por exemplo, então o anestesista ficou receoso com a sedação. Então foi utilizado um side só, ele ficou de lado, ele deixei o paciente de lado, amarrado na mesa, com a sedação leve, e o calcânio ficou lateral para mim, mas a minha posição preferida é que o paciente fica prono. Gustavo, tem uma pergunta sobre uma instabilidade de tornozelo. Sim. Qual a abordagem que você dá para a lesão crônica da estabilidade do tornozelo na abordagem artroscópica? A minha abordagem artroscópica, hoje eu faço a técnica All Inside, descrita por Jordi Vega, também pelo grupo da Greg Mip. É um reparo anatômico do ligamento e quando temos uma instabilidade maior, a gente faz um augmentation. E aí, quando tem disponível, faço o augmentation sintético mesmo, né, com as âncoras que tem disponível com a GM Reis, mas a minha técnica é sempre o reparo anatômico. Essa técnica a gente acabou de publicar na Foot & Ankle International até um trabalho comparativo do reparo do All Inside com o Arthro-Boston clássico, que o Arthro-Boston clássico, na verdade, ele não é uma técnica anatômica, né? Eu estou falando do artroscópio, porque ele tem um step percutâneo, no qual faz uma grande laçada, que vai laçar cápsula, retináculo, e vai criar uma grande fibrose ali na região lateral. Então, acho que está respondido. Bom, respondido. Okay. Alguma pergunta a mais? Acho que não tem. Bom, uma boa Geraldo, noite para todos vocês. Agradeço imensamente ao Dr. Gustavo, ao Dr. Felipe. Parabéns pelas aulas, acho que foi muito instrutivo. Obrigado a toda a equipe da GM Reis e a todos vocês que ficaram conosco até o presente momento. Ok? Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Geraldo. Um abraço. Obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Parabenizar o Geraldo aí pela educação continuada, sempre ativa na GM Reis. Um abraço.